Eu estou aqui novamente para falar algo para você que é da área comercial, seja você diretor comercial, gerente de vendas ou vendedor, consultor de vendas, consultor de negócios, executivos de conta, tanto faz, existem N nomenclaturas na área de vendas, não é verdade? Promotor. Bom, você que está me assistindo, muito provavelmente você tem um objeto como esse ou parecido com esse, um objeto pessoal, de uso pessoal, que é o que? Uma carteira. A tua pode ser de uma outra cor, pode ser um pouco maior, menor, mas muito provavelmente você tem uma carteira onde você coloca ali algo relevante, algo valioso. Não sei se você vai ter ou não, mas eu tenho aqui um baú. Será que você tem um baú aí na sua casa, onde você guarda algo precioso? Bom, por que que eu estou iniciando esse nosso bate-papo de hoje e trazendo esses dois objetos? Porque nós vamos falar de algo que é de extremo valor para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu resultado. Dentro de muitas empresas, transitando em negócios de vários segmentos e vários setores, eu tenho identificado cada vez mais que, dentre, é claro, vários fatores que fazem um negócio prosperar ou não, ou que fazem um vendedor prosperar ou não, está a sua competência em administrar a sua carteira de clientes. Muito provavelmente você que está aqui me assistindo tem uma carteira de clientes. Eu não sei se essa carteira está organizada, se você está trabalhando estrategicamente essa carteira, mas provavelmente se você atua na área de vendas, se você é gestor de vendas, a sua equipe atua vendendo para uma carteira, para uma base de clientes. E é sobre isso que nós falaremos hoje aqui. Como fazer uma boa administração da carteira de clientes, fatores que são chaves, fatores que são críticos para tirar o maior proveito desta base de clientes que existe aí no seu negócio e na sua empresa. Eu observo muitas vezes aquela busca, né, por novos clientes, por novos mercados, para trazer novos consumidores para dentro do negócio, da loja ou da indústria, tanto faz. Mas será que nós estamos cuidando bem daqueles clientes que já passaram pela experiência de comprar com a gente? Será que nós estamos cuidando e fazendo uma boa gestão e aproveitando o potencial dessas empresas ou desses consumidores finais que já tiveram uma experiência conosco? Então é sobre isso que nós vamos falar. E é claro que dentro dessa base de clientes vão existir também aqueles que nós vamos incluir para poder gerar o primeiro negócio, ok? Então, pessoal, eu coloquei aqui 7 tópicos para se fazer uma boa administração, para se aproveitar com o máximo de potencial a sua carteira de clientes, que com certeza foi sendo construída ao longo do tempo, dos meses, dos anos e assim por diante. Geralmente, quando uma empresa começa, ela começa com uma base zero de clientes, né? Ou uma base muito pequena de clientes. E a partir do momento, então, que ela abre as portas, ela começa a formar a sua carteira. E a mesma coisa acontece com um vendedor, um profissional de vendas, recém-contratado em um novo segmento principalmente, ele começa o seu trabalho com uma carteira base zero. Mas a partir do momento que ele começa a fazer as visitas, as ligações, a partir do momento que ele começa a mandar os e-mails, ele começa então a formar a sua base de clientes, o que nós vamos chamar aqui de carteira de clientes, ok? Bom, para a gente entender desses fatores críticos, eu coloquei aqui no Flipchart, né? E sugiro para você aí também tomar nota, porque esse nosso vídeo ele vai ser um pouco mais longo, porque é difícil falar de algo tão complexo como administrar uma carteira de clientes em 2 minutos, e eu sugiro que você possa aproveitar esse conteúdo ao máximo, fazendo anotações, marcando aquilo que tem a ver com a sua realidade e transcrevendo isso
para o seu segmento, para o seu negócio, enfim. Aproveite ao máximo aí, ok? Então, vamos lá para o primeiro ponto, né, quando a gente fala em carteira de clientes. Milton, eu quero administrar melhor a minha carteira de clientes, eu quero obter mais resultados através dessa carteira, eu talvez estou tendo muita evasão de clientes, eu estou tendo muito esforço para manter a minha base atual, percebo que antes eu tinha muito mais clientes do que eu tenho agora e eu preciso fazer algo em relação a isso. Talvez você que está assistindo esse vídeo nunca tenha pensado realmente na importância de fazer uma melhor administração e olhar com carinho para a sua carteira de clientes. E o primeiro passo, então, né, é a gente analisar a dimensão dessa carteira. Qual que é o tamanho da tua base de clientes? Você tem uma base de 100 clientes, de 200 clientes, de 1.000 clientes, de 5.000 clientes? Então a primeira coisa, eu quero organizar, Milton, a minha carteira de clientes. A primeira coisa é você apurar o tamanho da sua carteira de clientes atual. Né? Você tem uma base muito pequena, que não está te dando sustentação para atingir as suas metas, por exemplo. Então, é claro, se você tem uma base de clientes muito pequenas, uma base, né, uma carteira de clientes muito pequena, dificilmente você vai conseguir atingir os seus resultados, os resultados do departamento de vendas. Por quê? Porque o número de clientes que você tem ali na sua carteira é insuficiente para poder gerar os resultados. Imagine só que talvez de cada 20 ou 30 clientes que você ligue ou que você visite, você consiga fazer uma venda. Então, quando você tem uma carteira muito pequena, automaticamente se torna um desafio maior atingir as metas, os resultados, porque a tua taxa de conversão vai ter que ser muito alta para suprir uma carteira pequena. Mas existe aí também um contraponto. Empresas, vendedores, né, que têm uma carteira altamente dimensionada. Né? Então, não é incomum, às vezes, eu chegar em uma empresa e observar lá que o vendedor ele tem na sua carteira de clientes 1.000 clientes, por exemplo. Como é que um vendedor vai dar conta de atender 1.000 clientes, uma base de 1.000 clientes? Será que isso é possível? Então, esse é o primeiro ponto. Você fazer o levantamento e entender em que dimensão que hoje está a sua carteira de clientes, ok? Segundo ponto, para se fazer uma boa administração da carteira, né, é determinar o status de cada um desses clientes que estão lá na sua base. O que é o status, Milton? O status é identificar se esse cliente é um cliente ativo, ok? Ou seja, que comprou com você recentemente, e aí o período de atividade e de inatividade vai depender muito do segmento em que você atua, certo? Vamos imaginar uma empresa que é do comércio varejista, vamos imaginar aí uma loja de confecção, uma loja de roupas. Então, talvez para a loja de roupas, um cliente ativo significa que é aquele cliente que comprou nos últimos 90 dias, por exemplo. Agora vamos pegar um outro ramo, um outro segmento, concessionária de automóveis, ok? Se eu coloco um período de atividade e de inatividade de apenas 3 meses, ninguém compra a cada 3 meses. Então, talvez o mais coerente para uma empresa, uma concessionária de automóveis, é estabelecer um período de atividade de, por exemplo, 2 anos. Né? Então, para isso, é importante que você tenha conhecimento, que você pesquise, que você estude a respeito do ciclo de compra do teu negócio, do teu segmento, do seu público-alvo, né? Porque é muito comum, em alguns casos, empresas determinarem períodos de atividade
de 30 dias, por exemplo, e outras empresas em outros segmentos determinarem um período de atividade e inatividade de 2 anos, 3 anos, 4 anos, por exemplo, e assim por diante. Então eu preciso identificar quais são os meus clientes ativos, depois que eu colocar essa métrica, né? Quais são os clientes ativos, aqueles que compraram dentro deste limite de prazo que eu estabeleci. Quais são os meus clientes inativos, ou seja, se eu coloquei uma régua ali, por exemplo, de 90 dias, quais são aqueles que estão sem comprar há mais de 90 dias, ok? Eu preciso identificar quais são esses clientes. E ainda, é claro, a minha carteira de clientes, ela também é formada pelos prospects, né? Quem são os prospects? Os prospects são aqueles clientes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, aí vai depender do teu segmento, que eu estou em contato, que eu estou nutrindo um relacionamento, mas que definitivamente ainda não compraram de mim, não fizeram negócios ainda comigo. Então, são os prospects. Então, vão existir na sua base de clientes, na sua carteira de clientes, basicamente 3 tipos de clientes. Os clientes ativos, os inativos e os prospects que você está tentando, né, ativá-los. Tá ok? Então, dimensionei a carteira, né? Vamos imaginar que eu fiz isso através de um software, vamos imaginar que eu fiz isso através de uma planilha de Excel, não tem problema nenhum. Eu fui lá e identifiquei o status de cada cliente. Aqui eu quero ainda ressaltar algo importante. Muitas vezes nós observamos vendedores que eles têm lá uma base de 500 clientes na sua carteira, por exemplo. Vamos imaginar um vendedor de telemarketing, ok? Ele tem lá uma base de 500 clientes. Só que quando a gente observa para os clientes que estão ativos, a gente vai observar que ele tem apenas 50 clientes ativos. E os outros 450 clientes ou são inativos na sua grande maioria ou são clientes ainda de prospecção. E aí às vezes nós temos um outro vendedor lá na equipe que ele tem uma base de 200 clientes, por exemplo. Um tem de 500 e o outro tem de 200. Mas esse que tem a sua base de 200, ele tem lá, sei lá, 75, 80, 90 ou 100 clientes ativos, ou seja, 50% da base de clientes dele está ativo. Então, é muito importante você, se caso você é gestor, você analisar isso junto com a sua equipe, ou se você é o vendedor que está me assistindo aqui, você olhar para a sua base e você identificar, né, quantos por cento, né, cada status de cliente representa lá na minha carteira, ok? Muito bem. Então, se eu apurei a dimensão, se eu classifiquei o status do cliente, determinei o status do cliente, depois eu preciso achar um meio para gerar uma classificação desse cliente. Não pelo status, mas algo que me dê um parâmetro para uma tomada de decisão importante que eu vou ter que fazer na sequência. Então eu preciso classificar. Por quê? Porque com certeza você tem na sua base de clientes, na sua carteira de clientes, empresas, né, ou pessoas com vários perfis e com vários potenciais de compra. E definitivamente não é estratégico você tratar todo mundo da mesma forma, utilizar a mesma estratégia com todos eles. Então eu preciso classificar esses clientes. E aqui eu estou trazendo 2 opções, né, 2 ideias aí de como você pode classificar os seus clientes. Uma ideia é você classificar esses clientes através da regra 80-20, né, que vem lá do Pareto, certo? Que diz o quê? Que 80% às vezes do meu resultado vem de apenas 20% da minha base de clientes. Talvez isso esteja acontecendo aí com você. Talvez 80% do teu resultado venha de 20% dos clientes que você tem na sua carteira.
e você precisa identificar quem são esses clientes. Não dá para jogar ele lá na carteira e deixar ele lá no bolo com todo mundo, sem entender claramente quem são esses clientes mais estratégicos para o negócio, mais estratégicos para o meu resultado. Então, é uma forma de classificar os clientes, jogando aí através de uma curva ABC, né? Você vai identificar aí os 20% de clientes que às vezes representam 80% do seu volume de compras. É uma forma de classificar, mas eu trouxe aqui uma segunda ideia, que é classificar os clientes pensando, vamos imaginar, na fidelidade desse cliente e no potencial dele. Então, eu posso determinar os clientes através de uma nomenclatura de clientes fidelizados. Quem são os clientes fidelizados nesse caso? Os clientes fidelizados são aqueles que têm você como o único fornecedor deste produto ou serviço que você vende. Tá? Então, são aqueles clientes que compram exclusivamente de você, ok? Ou que compra a grande maior parte da demanda que ele tem de você e da sua empresa. Então, para esses clientes, nós chamamos eles de clientes fidelizados. Uma outra forma de classificar o cliente é identificar os clientes que são potenciais. Os clientes potenciais são aqueles que compram de mim, que compram de você, porém compram a maior parte de um outro fornecedor, de um outro prestador de serviço. Então vamos imaginar que o cliente ele tenha uma demanda de, vou usar aqui um exemplo, ele tem uma demanda de 100 toneladas e ele compra 20 toneladas apenas comigo. 80 toneladas ele está comprando com uma outra empresa. Então eu classifico esse cliente como um cliente potencial, significa que eu posso crescer muito ainda na parceria com esse cliente, ok? Existem os outros clientes que nós chamamos eles de transacionais. Quem são os clientes transacionais? Os clientes transacionais são aqueles que são focados não na parceria, eles são focados na transação, ou seja, em negócios pontuais. Nós chamamos no mundo de vendas esses clientes muitas vezes de clientes oportunistas, clientes que só compram oportunidades. Então ele não é fidelizado com ninguém. Se você tem o menor preço, ele compra com você. Se no mês que vem o concorrente tem o menor preço, ele compra com um concorrente. E assim por diante. Então nós chamamos esses clientes de clientes transacionais porque eles não são fidelizados, eles oscilam muito na sua frequência de compra. E ainda existe aqui aqueles clientes que eu estou chamando aqui de clientes lucro zero. Quem são os clientes lucro zero? São aqueles clientes que quanto mais compram de você, mais prejuízo ele dá. Será que você tem clientes desse jeito aí na sua carteira? Clientes que quanto mais compra, mais prejuízo ele dá para você, para a tua empresa, para o teu negócio? Milton, mas existe? Sim, existe. A gente observa, em muitos casos, empresas que estão carregando clientes que dão prejuízo. Então, eu posso classificar também os meus clientes dessa forma aqui. Ou eu uso a regra de Pareto, 80-20, identifico quais são os meus clientes classe A, né, os 20% que talvez vão representar 80% das minhas vendas, ou então eu posso classificar os clientes através dessa outra sugestão aqui, definindo se ele é um cliente fidelizado, se ele é um cliente potencial, se ele é um cliente transacional ou se ele é um cliente lucro zero, ok? Bom, se eu cheguei até aqui, agora eu estou preparado para dar um passo aí mais importante. Vamos lá ver qual que é o quarto fator. Muito bem, pessoal. O quarto fator, então, olha lá, se eu já fiz todo aquele estudo prévio,
Agora, o quarto fator é o quê? É eu determinar qual é o canal que eu vou utilizar para contactar esse cliente e também com qual frequência de compra eu vou contactar esse cliente, seja esse cliente, né, um cliente ativo, inativo, um prospect e assim por diante. Tá? Então, canal, por exemplo, vamos imaginar um vendedor aí que tenha em sua base 300 clientes, que é um número relativamente expressivo. Eu preciso pensar da seguinte maneira: quais desses 300 clientes merecem ser visitados, merecem uma visita minha, merecem uma visita do seu vendedor? Quais desses 300 clientes eles serão contactados através de uma ligação telefônica, por exemplo? O nosso canal de contato vai ser através de uma ligação. Quais desses clientes eu vou automatizar o contato com ele, né? Através de um e-mail, através de uma ferramenta como o WhatsApp, por exemplo. Ou seja, de acordo com a importância do cliente para o meu negócio, né? Ou de acordo com o potencial que eu percebo que ele tem, eu determino o canal de contato com ele, certo? Depois que eu determinei aqui o canal de contato, eu também preciso determinar o que é a frequência. Então, existem clientes que eles precisam ser visitados, merecem ser visitados, talvez, sei lá, uma vez por semana, dependendo do teu negócio, dependendo do teu segmento, ou precisam de receber uma ligação tua toda semana. Outros clientes você talvez vai contactar a cada 15 dias, outros clientes a cada 30 dias. Outros clientes, se você fizer esse contato mais intensivo, você pode acabar perdendo o cliente por esse excesso de contato e você está determinando então que aquele cliente você vai contactar ele, sei lá, a cada 45 dias, por exemplo, ok? Aqui, gente, o quarto ponto aqui é um ponto extremamente importante para a manutenção desse cliente. É um ponto extremamente importante para que você consiga estreitar o relacionamento com esse cliente, para que você consiga neutralizar, inclusive, um ataque, por exemplo, da concorrência, que está batendo lá, que está ligando, que está visitando. Quando você calibra mal, né, o canal e a frequência de contato que você terá com esse cliente, você pode vir a ter sérios problemas com isso, ok? Então faça muito bem a lição de casa, depois de ter executado os passos anteriores, pare, pense com muita serenidade, com muita tranquilidade e determine estrategicamente qual o melhor canal e qual é a frequência que você deve ter de contato com esse cliente, ok? Então vamos imaginar que a tua carteira aí, ela está rodando, você chegou até esse ponto, você fez muito bem a sua lição de casa até aqui, mas agora a gente precisa, olha lá, ir para o quinto passo, o quinto elemento, o quinto ponto aí para se fazer o quê? Uma boa administração, para ter um bom aproveitamento da carteira de clientes, que é o quê? Que é a gestão. Não adianta a sua carteira estar simplesmente organizada. Vou falar agora com você que é o profissional de vendas, você que é o executivo de contas, você que é o consultor comercial, você que é o vendedor. Se você não faz uma boa gestão da sua carteira de clientes, né, você vai começar a perder clientes, você vai começar a ter evasão de clientes, ou se você não perde, você simplesmente deixa de aproveitar o máximo do potencial que esse cliente ele poderia te oferecer. Só que agora eu quero lançar aqui uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo, esse conteúdo aqui. Será que o vendedor ele é o único responsável por fazer a gestão da carteira de clientes? E aí? Para aí, pensa comigo. Será que se existisse um gerente de vendas, por exemplo, né, que o apoiasse na gestão dessa carteira, será que não existiria mais eficácia?
Ah, Milton, mas eu como gerente, eu sou muito atarefado, eu tenho N coisas para fazer. Ok, talvez você não consiga ajudar a fazer a gestão da carteira de cliente nos detalhes, né, toda semana. Mas será que se você a cada 3 meses, ou que seja a cada 2 meses, sentasse com o seu vendedor, explodisse, né? A gente fala assim, explode a carteira de clientes, explodisse a carteira de clientes e olhasse cada cliente ali, qual é o status que esse cliente está, ele está ativo, ele está inativo, ele é uma prospecção, que canal que o vendedor está utilizando para entrar em contato com ele, qual que é a frequência dos contatos. Será que se você não investisse a cada 60 dias aí, por exemplo, para sentar com cada vendedor teu, ajudando ele a fazer uma gestão mais eficaz da carteira dele, será que nós não teríamos um melhor resultado? Né? Agora, existe o plano A, o plano B e tem o plano C. O plano A é o vendedor cuidar sozinho da carteira dele. Eu acho que não é uma boa ideia. Por quê? Porque tem muitas coisas que vão virando paisagem para o vendedor. Sabe, aquele cliente lá ficou inativo e daqui a pouco ele acha que aquilo está normal e aquilo ali virou paisagem para ele. Então tem o plano A que é deixar na mão do vendedor. Para mim, não é o suficiente, não é estratégico. O plano B é o gestor comercial, o gestor de vendas entrar na jogada de vez em quando e explodir a carteira junto com o vendedor para olhar ali as oportunidades e as ameaças. Agora vamos para o plano C. Será que não existe aí na sua empresa uma pessoa de back-office, uma assistente comercial, uma pessoa que de repente possa ajudar a equipe de vendas a fazer uma boa gestão da carteira, a fazer uma melhor gestão da carteira de clientes, disparando para esses vendedores coisas do tipo, olha, José, daqui 15 dias, esses clientes seus aqui, ó, esses 10 clientes seus aqui, eles vão entrar em um status de inatividade, por exemplo. Né? Porque a gente sabe que o vendedor ele também está na correria do dia a dia, ele está preocupado em bater a meta dele, ele está focado em vender para quem já está comprando, na verdade, porque ele precisa garantir o resultado. E às vezes a carteira de clientes vai ficando para trás, principalmente quando se fala de clientes inativos. Então, será que se existisse uma terceira pessoa ajudando a equipe de vendas a enxergar oportunidades e ameaças dentro da carteira de clientes, será que não seria mais estratégico? Uma pessoa que olhasse, né, e falasse assim, né, fizesse lá, por exemplo, uma planilha e mostrasse para o vendedor, olha, esse cliente aqui que você atende, ele é um cliente que ele nos compra o produto A e B, mas eu entrei no site desse cliente, eu fiz uma pesquisa e eu verifiquei que esse cliente aqui, ele tem potencial para comprar o produto C, para comprar o produto D, para comprar o produto E e assim por diante. Milton, mas isso é papel do vendedor. Eu sei. Só que o fato, gente, é que o vendedor não constrói resultado sozinho. Vamos ser sinceros. A responsabilidade do resultado não é só do vendedor. A responsabilidade do resultado é da empresa. A responsabilidade do resultado é de todos nós. Então, nós precisamos agir com inteligência. Nós precisamos pensar nas estruturas necessárias para que o nosso time de vendas também performe lá na ponta, ok? Então, analisa aí, né, como é que você está fazendo a gestão da sua carteira de clientes. O sexto ponto é a potencialização, que eu já falei um pouco aqui, né, entrei um pouquinho nesse mérito, mas é olhar para essa carteira e se perguntar como é que eu posso potencializar os meus resultados através dessa carteira de clientes que eu já tenho. Né? Às vezes eu potencializo o meu resultado vendendo mix, expandindo mix, como eu falei, né, no exemplo anterior. Olhando para um cliente que está comprando 1 ou 2 produtos, fazendo uma análise, fazendo uma análise e identificando que aquele cliente ele pode comprar mais 2 ou 3 itens. Ou então, eu potencializo a minha carteira puxando
um período mais longo, né, de histórico do cliente e percebendo que esse cliente ele tinha uma compra média de 100 por mês, por exemplo, e que nos últimos 12 meses ele veio caindo, caindo, caindo. Hoje ele entrou em um patamar de comprar 50 e eu nem me atentei a isso. Então o que eu preciso fazer? Qual é a estratégia que eu vou utilizar para fazer com que esse cliente saia dos 50 e volte a comprar os 100 que ele comprava antes? Eu sei, é muito conteúdo. Eu vou gravar um vídeo um pouco mais à frente falando exatamente sobre isso e trazendo para vocês algumas ferramentas e algumas ideias de como é que vocês podem potencializar, né, a carteira de clientes de vocês. Mas o fato é que para eu potencializar, em primeiro lugar, eu tenho que ter dados, eu tenho que ter informações, eu tenho que analisar históricos, eu tenho que identificar concorrentes que entraram no jogo que há um ano atrás não tinha, né, e que talvez a gente menosprezou aquele concorrente que entrou e a gente não fez nada e agora o volume do cliente caiu. Mas isso não significa que a gente não possa retomar. Não significa que a gente não possa retomar esse mercado. Não significa que a gente não possa retomar o volume de compras desse cliente. Ou, quem sabe, reativar ele, né? Claro, reativar esse cliente caso ele esteja no status inativos. Muitas vezes a gente acaba desistindo cedo demais. Nós jogamos a toalha muito cedo. É importante eu falar aqui para vocês que quando um cliente ele está inativo, é muito mais fácil você tentar reativar esse cliente de uma forma mais rápida, né? Logo quando ele ficou inativo, você ter uma ação, você ter uma estratégia de reativação, do que você deixar esse cliente inativo por um ano, por exemplo. Deixou o cliente inativo por um ano. Para reativar ele vai dar muito mais trabalho. Então, nós que somos homens, mulheres de negócio, gestores, gestoras, nós temos que agir com velocidade e assertividade, porque quanto mais tempo o cliente ele fica sem comprar, mais difícil é para reativá-lo depois. E para a gente fechar esse nosso conteúdo a respeito de gestão de carteira de clientes, a gente precisa, enquanto gestores, né, agora o papo vai ser direto com o gestor, nós precisamos definir quais são as regras do jogo. Ou seja, essa carteira de clientes, ela é um organismo vivo, certo? A gente precisa enxergar a carteira de clientes como um organismo vivo. Ela cresce, ela pode enxugar, clientes podem entrar, clientes podem ser transferidos. E você, como gestor de vendas, você como gestor comercial, precisa definir essas regras do jogo, né? Quando que a carteira do vendedor precisa aumentar, né? Ou em que situações que a carteira desse vendedor precisa ser enxugada. Um cliente que fica inativo, por exemplo, por quanto tempo será transferido para um outro vendedor? E automaticamente, né, eu sei que os vendedores não gostam disso, mas o fato é que quando algum cliente é transferido da sua carteira, é porque você não está conseguindo gerar negócios com aquele cliente, né? E às vezes é por alguma questão até de afinidade mesmo entre o cliente e você, compatibilidade ali. E o fato é que esse cliente, às vezes ele indo para um outro vendedor, esse outro vendedor consiga trazer algo que você não está conseguindo nesse momento. Mas assim como um cliente é transferido da tua carteira para um outro vendedor, com certeza você também receberá clientes de outros vendedores que também não estão conseguindo converter a venda, que também não estão conseguindo alavancar o resultado do cliente e assim por diante. Então nós temos que entender que a carteira de clientes é esse organismo vivo, ela estará sempre em movimento, mas quem define as regras do jogo é o gestor comercial, é o gerente de vendas. Regras bem definidas, lição de casa feita
equipe focada, equipe comprometida, equipe com a estratégia de atendimento correta, através de canais de atendimento, frequência de contato, com certeza a sua carteira ela trará muito mais resultado do que talvez ela venha trazendo hoje, ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo e, como eu sempre faço aqui o convite, se você gostou, deixa aí o seu like, curte aí esse vídeo. Se você sabe de alguém, conhece alguém que se interessa por área comercial, por área de vendas, quero convidar você a marcar essa pessoa aí no comentário. Deixe também a sua sugestão nos comentários, diga se esses conteúdos que eu estou trazendo aqui está fazendo sentido para você, porque é isso o que me motiva, né? Ajudar pessoas, ajudar gestores, ajudar profissionais da área de vendas a ir para um próximo nível e atingir todos os resultados que ele pode atingir. Foi um grande prazer estar aqui com você, obrigado novamente pela sua audiência e até a próxima.